A Folha de São Paulo, ontem, no seu editorial principal, o primeiro, em geral, da página 2, faz críticas ao presidente Lula, considerando uma farsa esta colocação de que, na verdade, ele defende os pobres contra os ricos, de que o aumento do IOF só ia atingir os ricos e que, de rigor, ele é um defensor dos pobres, levantando uma questão que não tem nada a ver com a realidade. Qualquer tributação sobre empresas implica prejudicar os pobres, porque vai refletir no consumo. As empresas sobrevivem porque têm lucros, ou essas empresas não sobrevivem se elas não conseguirem fazer o lucro, não só para remunerar seus acionistas, como também para fazer reinvestimentos e manter a competitividade no mercado. Então a Folha critica e chama de farsa. Querer, de novo, pelo fracasso de não saber cortar as contas públicas, de não ter um plano efetivo de corte de contas públicas, querer aumentar a tributação que o Congresso rejeitou por uma esmagadora maioria, dizer que o Congresso está defendendo os ricos e que ele defende os pobres. A crítica da Folha de São Paulo é extremamente, não diria agressivo, real, mas forte, porque, de rigor, tentar transferir a sua incapacidade de controlar as contas públicas por um falso problema de que ele está defendendo os pobres, são os ricos que não o deixam administrar, quando ele faz estragos monumentais na administração, principalmente das estatais, com a nomeação dos seus amigos, com gastos impensados. É evidente que é um dilema que dá a impressão da volta do marxismo. Os marxistas é que sempre disseram que eles podiam ser ditadores na Rússia, na Romênia, na Polônia, em todos os países da União Soviética, eles estavam defendendo o povo, os pobres, e arruinando os países. Todos os países naquela época, que eram países conservadores, progrediam. E todos os países que defendiam o pobre através de ditaduras, na época da União das Repúblicas Soviéticas, caíam e não tinham progresso. Basta dizer que voltaram a progredir no momento que caiu o Muro de Berlim. Então, me parece que essa colocação, que é uma falsa colocação, que não dignifica o presidente Lula, que foi um presidente pragmático nos 2 primeiros mandatos e que agora virou um presidente ideológico, de considerar que o seu fracasso na administração das contas públicas, que leva o seu presidente do Banco Central, por ele colocado, a manter juros elevados para corrigir e controlar a inflação que ele não consegue controlar pelas contas públicas, que isso se deve não ao seu governo, que é um defensor dos pobres, mas aos ricos, que não querem aumento de tributação. É como disse a Folha de São Paulo, não sou eu, o editorial da Folha de São Paulo, aquilo que representa a opinião do jornal e não de jornalistas individualmente, é uma farsa. Eu tenho a sensação que se o presidente Lula pretender, e formando agora, de rigor, nós estamos com 2 anos e meio de seu governo sem um plano de recuperação das contas públicas, a não ser aumentando o endividamento, aumentando a tributação, tornando mais sofrido o povo brasileiro. Se ele não quiser fazer a lição de casa, de cortar efetivamente gastos, de fazer a política fiscal como o Galípolo está fazendo a política monetária para tentar controlar a inflação que o presidente Lula não controla, é evidente que o seu governo vai continuar tendo esse decaimento, essa queda monumental na opinião pública, em que a rejeição é muito maior do que a aprovação. E não são discursos realmente demagógicos, dizendo que ele defende os pobres, são os ricos que não estão querendo que haja aumento de tributos para ele auxiliar os pobres. É um discurso que hoje, inclusive, o povo não aceita mais. Eles têm ainda as redes sociais para se comunicarem
Todos os cidadãos podem ter, por mais simples que seja, a sua rede social e apresentar. E ouvem, conhecem, têm percepção do que está acontecendo no Brasil. Por isso, eu que gostaria que o governo desse certo, apesar de não ter votado o presidente Lula, porque todo o país, todo brasileiro prefere que o seu país progrida do que ser favorável a uma ou outra corrente que está no poder. Eu, entretanto, vejo que o presidente Lula está preocupado em ganhar as eleições e não preocupado com o Brasil. Por essa razão, ele faz essa questão de dizer que é os pobres que ele está defendendo contra os ricos que não querem aumento de tributos, que incidindo sobre as empresas principalmente, o IOF principalmente, sobre a operação de todas as empresas, repercutiriam necessariamente os preços de todos os produtos. Por essa razão, concordo inteiramente com o editorial da Folha, lamentando que o presidente Lula não perceba, nesse último ano e meio de governo que ainda tem, que a função de um presidente é governar, mesmo que com medidas amargas, o país para um bem futuro, e não procurar, com histórias e narrativas, mostrar realidades que efetivamente, como mostrou o jornal Folha de São Paulo, não existem.